Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Restrições ao transporte coletivo de passageiros geram a apreensão entre empresários, trabalhadores do setor e medo das pessoas que se arriscam em veículos alternativos para viajar. As informações chegam agora com o nosso repórter Carlos Alberto. A ampliação das restrições para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 atinge diretamente os chamados serviços não essenciais. Abalam o setor de bares e restaurantes e chega também às empresas do transporte intermunicipal de passageiros. A suspensão vale para as empresas que fazem o transporte intermunicipal, mas mantém estradas movimentadas, com passageiros que circulam entre cidades da Grande Fortaleza e do interior, e no sentido inverso, deixando topiques superlotadas e carros de passeio transformados em veículos de transporte coletivo. Além da superlotação desses carros e vans, gerando assim risco de graves acidentes e de transmissão da Covid-19, os passageiros se queixam de que, como aconteceu no ápice da pandemia em 2020, a cobrança pelas passagens tenha um valor muito alto, provocando sacrifício para quem quer se deslocar entre cidades e os distritos. As medidas restritivas recomendadas pelo comitê responsável pelo acompanhamento da pandemia da Covid-19 geram preocupação entre empresários e medo dos trabalhadores de perderem o emprego. Com empresas paradas, como volta a acontecer com o setor do transporte de passageiros e menos movimentos nos serviços de bares e restaurantes, as demissões podem ser inevitáveis, tendo impacto também na área do comércio, que deixa de faturar e enfrenta adversidades para manter os empregos. Com informações da região da Ibiapaba, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20, jornalista Beto Almeida. Esse relato do Carlos Alberto mostra, entre as medidas que foram adotadas, que estão sendo adotadas e implantadas a partir de hoje para novas restrições, na tentativa das autoridades de saúde frearem o avanço da Covid-19, que, repito, deixa hospitais lotados na região metropolitana de Fortaleza e, principalmente, preocupação com o surgimento a cada dia de novos casos de pessoas infectadas. E muitas dessas pessoas precisam passar pela internação para recuperar a saúde. Um quadro grave, jornalista Beto Almeida, e que nesse período que tradicionalmente é marcado pela movimentação nas estradas, das pessoas já se preparando para pular o carnaval, teremos neste ano um carnaval completamente atípico, diferente e, em princípio, sem movimentação. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bota atípico nisso, viu, Luzenor? Hoje, por exemplo, pela manhã, já acompanhando os telejornais, né, matinais aqui da nossa cidade, do estado, em qualquer carnaval ou pré-carnaval, período, né, assim, de início de carnaval, hoje, por exemplo, era comum colocar a reportagem mostrando já o movimento no terminal rodoviário aqui em Engenheiro João Tomé. E aí, hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro, todas as operações de viagens intermunicipais estão suspensas no terminal rodoviário. Lembrando que essas viagens ficam suspensas até o próximo dia 17, que é quarta-feira de cinza. E quem comprou essas passagens, Luciano, vai ter que comparecer, por exemplo, à sede da empresa lá no terminal rodoviário e receber o dinheiro de volta. Mas daí vem uma preocupação que eu também acho legítima. Lembrando, os ônibus interestaduais, esses estão com as suas atividades mantidas. E isso vai exigir uma fiscalização muito mais rigorosa, muito mais atuante dos órgãos de trânsito, da polícia militar, para inibir, por exemplo, que esses ônibus estaduais peguem passageiros que vai, por exemplo, da capital e a um determinado trecho, até antes, por exemplo, desse ônibus sair do estado, porque, do contrário, esse movimento vai acabar acontecendo de forma clandestina. Inclusive, Luciano, mesmo estando proibido o transporte alternativo de vans, que também está proibido, é preciso
ter muita atenção com essa circulação de vans, de transportes clandestinos, fazendo uso de estradas vicinais para furar bloqueio. Eu acredito o seguinte: é um risco grande quem tem hoje o seu transporte alternativo, quem vive desse transporte, correr riscos de passar por uma fiscalização, de ter até o transporte apreendido, de pagar uma multa por descumprir um decreto. Muitos setores da economia são afetados pelas medidas que restringem a circulação de pessoas em cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado. Os reflexos com essas restrições recaem também sobre o comércio. E sobre essa área da economia, nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com a diretora institucional da FEComércio, Cláudia Brilhante. Diretora, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Nós falamos neste momento a partir da FM 104.3 para outras 24 emissoras de rádio no interior do Ceará e também estamos nas redes sociais do Ceará agora e queremos ouvi-la sobre os reflexos desse novo momento da pandemia da Covid-19 na vida de quem tem empreendimento e também na vida dos trabalhadores do setor do comércio do Ceará. Como os senhores e as senhoras estão administrando essa nova fase da pandemia diante das restrições impostas pelas medidas na área sanitária do Ceará? Bom dia, doutora Cláudia Brilhante. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês nesse programa. A FEComércio, desde o início da pandemia, tem tido todo o cuidado de orientar, de acolher tanto os empresários, como orientar e nos preocuparmos também com a saúde e com o bem-estar dos nossos funcionários. Nesse período de carnaval, nós vamos abrir, o comércio está liberado para funcionar normalmente. Então, assim, vai todo mundo trabalhar, até porque é uma necessidade. Nós precisamos realmente evitar aglomeração. Estamos vivendo um momento delicado, um momento de aumento dos casos do Covid-19 no nosso município. Então, todos juntos temos que nos unirmos, temos que dar as mãos para vencer esse vírus. Então, o comércio, está seguindo rigorosamente todas as orientações sanitárias. Então, não tem perigo de aglomeração. As pessoas estão entrando, mantendo o distanciamento, tem o álcool gel, tem o tapete sanitizante. Então, as pessoas podem ir tranquilamente nesse período de carnaval. Nós vamos estar de portas abertas. E um detalhe, com bastante promoções. Então, quem está pensando em fazer as suas compras é uma excelente oportunidade. O comércio foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, porque nós fechamos as portas totalmente. Então, tivemos uma perca financeira muito grande. Então, para nós é um alívio podermos estar agora abrindo as portas no período do carnaval. Diretora Cláudia Brilhante, também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Doutora Cláudia Brilhante, bom dia. Eu pergunto para a senhora o seguinte: quando vieram agora essas novas medidas mais restritivas, a FEComércio soltou uma nota respeitosa, mais dura, né, as medidas impostas principalmente aos setores de serviço, ao turismo. Quer dizer, vocês, como é que vocês avaliam na realidade esses prejuízos, mesmo em se tratando de um período excepcional, que a gente sabe que é em caráter excepcional por conta do crescimento dos casos de pandemia, mas como isso, de certo modo, a FEComércio recebeu? Eu li a nota que vocês soltaram dias atrás e foi uma nota, assim, dizendo que a questão, vocês estavam pagando literalmente o pato, como se diz no popular, pelas consequências de uma crise que é estrutural. Bom dia, Beto. Sim, é o que eu estou te falando. Nós somos favoráveis a estarmos sempre de portas abertas. A FEComércio é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, os nossos representados de serviços e turismo estão sentindo muito. Eles estão fechados há mais de um ano. Então, não tem a menor condições. E o que é que nós achamos? Que nós temos que estar de portas abertas, com todos os cuidados sanitários, respeitando todas as regras, mas nunca fechar. E esse foi o teor da nossa nota. A FEComércio, os empresários sempre apoiaram, sempre estiveram juntos, mas nós estamos pagando esse pato sozinho, porque na realidade nós não tivemos ainda dispensa nenhuma de impostos, nós ainda não tivemos nada objetivamente que venha nos ajudar a resolver essa situação. Então o empresário está sozinho, arcando com toda essa situação, e o empresário não aguenta, haja vista a quantidade de bares, restaurantes que já fecharam no município de Fortaleza.
Nesse período da pandemia, doutora Cláudia Brilhante, do ano passado até os dias atuais, qual o número de demissões nos setores que abrangem a atuação da FEComércio? E de lojas fechadas, se a senhora tem de comércios fechados também, né? Nós não temos esses dados, a FEComércio não fez essa pesquisa, então nós não temos esses dados, mas tenham a certeza, é uma quantidade muito grande mesmo, chega a nos assustar. Nós ouvimos aqui no Jornal Alerta Geral a diretora institucional da FEComércio do Ceará, Cláudia Brilhante. Quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações, tanto para quem nos acompanha na região metropolitana de Fortaleza, quanto para quem nos acompanha nas emissoras de rádio que nos retransmitem no interior do Ceará, com essas informações importantes num momento tão delicado da vida econômica a partir da crise sanitária que estamos enfrentando. Mas vamos torcer aqui, doutora Cláudia Brilhante, para essa travessia ir embora logo, que a vacina chegue para todos os cearenses, para todos os brasileiros. A senhora, o nosso bom dia e nosso muito obrigado. Obrigada, um bom dia a todos, foi um prazer. São 7h29 e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Vamos falar, Luzenor, sobre a perspectiva que muitos municípios cearenses têm agora de pedir também o seu estado de decreto de calamidade pública, a partir da aprovação aqui da medida na Assembleia Legislativa. Alerta Geral. São 7h31, quase 90 cidades do Ceará estão inadimplentes com cadastro de informações e não podem receber recursos federais. As informações com Sátiro Salles. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 88 cidades do Ceará deixaram de atualizar o cadastro da dívida pública, CDP, no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União. Estados e municípios estão impedidos de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito. Em todo o Brasil, são pelo menos 4.000 prefeituras nesta situação. O alerta da CNM é que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o cadastro da dívida é anual e obrigatório para todos os entes e deve ser feito preferencialmente pelo profissional responsável pela contabilidade do município, após ser habilitado pelo gestor no próprio sistema do SADPEM. Segundo ainda a CNM, a lista de inadimplência de municípios no início do exercício é sempre muito alta, no que se refere aos itens de atendimento prévio exigíveis pelo Sistema de Informações sobre os Requisitos Fiscais para acessar os recursos de transferências voluntárias e se habilitar a contratar operações de crédito. A lista dos municípios do Ceará, nesta condição de inadimplência, está no site cearagora.com.br. Com informações sobre os bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Cerco à esperteza e ao desvio de conduta. Câmara Federal aprova pena de prisão e multa para quem furar a fila da vacinação. Carlos Alberto. O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, que classifica os crimes de infração do plano de imunização, peculato de vacinas, bens medicinais ou terapêuticos e corrupção em plano de imunização. O objetivo com o projeto, que para se transformar em lei depende de aprovação do Senado, é coibir a prática de furar a fila de vacinação contra o novo coronavírus e outros desvios. A proposta aprovada tramitou em conjunto com outros 17 projetos que estipulavam penas diferentes contra quem burlar o plano de vacinação. O plenário aprovou o substitutivo da relatora, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que destacou a importância e qualidade das propostas. De acordo com o projeto aprovado, a infração de ordem de prioridade da vacinação, também caracterizada como afronta à operacionalização do plano de imunização, pode resultar em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O projeto estabelece ainda que a pena é aumentada em 1/3 se o agente falsifica atestado, declaração, certidão ou qualquer documento. A pena de peculato, apropriação, desvio ou subtração de vacinas, bens ou insumos medicinais ou terapêuticos é de reclusão de 3 a 13 anos e multa. O crime vale tanto para a vacina pública quanto para particular.
Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 34 minutos. Jornalista Beto Almeida, o surgimento da pandemia da Covid-19 abriu espaço para a criação, para a atualização de nossas leis e, ao mesmo tempo, para a criação de novas leis. Essa, por exemplo, que não existia punição para quem furasse fila de vacinação, surge a partir do momento que nós temos essa pandemia, que é marcada também pelo oportunismo, principalmente dos que têm o poder, têm a caneta, tem a força do poder político para impor e cortar a fila para receber a vacina antes de quem mais precisa ou de quem está na fila de prioridade. Pena, jornalista Beto Almeida, que essa legislação não venha a entrar em vigência para pegar quem já furou a fila agora nesse período da pandemia da Covid-19. É verdade, Luciano. Como foi aprovado na Câmara, ainda vai passar pelo Senado, então quem já praticou esses atos, por exemplo, por uma lei que ainda não existia, portanto não existia nem sequer previsão desse tipo de infração, né, no Código Penal, então não vai ser, quem já praticou atos dessa natureza, com esse tipo de irregularidade, não vai ser punido. Mas isso não tira o caráter que eu considero, como você bem falou, Luciano, atual e necessário de se estar atualizando, inclusive, a nossa legislação. Não existia, mas agora passa a necessidade de existir por conta dos fatos graves que nós temos acompanhado em todo o país, de gestores que se utilizam do cargo, se prevalecem do cargo para ter acesso, em primeiro lugar, à vacinação, de profissionais, às vezes, que cometem esse tipo de crime, de infração, e mais ainda, o que eu acho importante nessa lei agora é que ela não criminaliza apenas nesses casos específicos da Covid-19, mas ela também se estende a todos os tipos, abarca todas as vacinas, e não apenas essas doses atuais contra a Covid-19. É importantíssimo isso. Eu acho o seguinte, que o poder público, o gestor público, o homem público precisa, e quando eu falo homem público, aí entra o agente público, que é apenas um servidor, precisa entender que ele tem, além de uma função muito importante, Luciano, tem também que dar o exemplo. Ele tem que ser exemplo de retidão. Se ele, que é um líder, vamos dizer assim, um gestor que deve dar o norte, comete esse tipo de deslize, aí, meu amigo, fica difícil. A gente olhando aqui para a sede da Assembleia Legislativa, que teve uma quinta-feira movimentada com o plenário aprovando 2 importantes projetos. Um trata sobre o piso salarial de R$ 1.550 para os agentes comunitários de saúde. Agora, a lei vai à sanção do governador Camilo Santana e o benefício entra em vigência para contemplar esses profissionais que fazem um trabalho tão importante na vida de todos os cearenses e principalmente das populações mais pobres. E a outra matéria aprovada pela Assembleia Legislativa, jornalista Beto Almeida, é o decreto de calamidade pública no estado do Ceará. Com essa medida, o governo estadual poderá acelerar determinadas ações como compras de insumos, como realização de obras ou contratações de serviços, sem atentar para a legislação, para a lei de responsabilidade fiscal, que impõe várias restrições ao agente público para que não cometam, para esses agentes públicos não cometerem deslizes ou atos de improbidade administrativa. Com essa decisão da Assembleia Legislativa, o governo do estado terá mais liberdade para acelerar medidas, ações, projetos e programas nesse cenário da pandemia, Beto. Exatamente, Zeno. O estado, né, de calamidade pública, ele é muito mais amplo em termos das ações que são permitidas ao gestor do que um decreto de emergência, por exemplo. No caso agora, o estado do Ceará, ele pode, inclusive, gastar com serviços, com contratações de mão de obra, sem estar preocupado, Zeno, com as metas fiscais, podendo, naturalmente, tendo como foco principal ações no combate à pandemia. Essa matéria passou, de certo modo, fácil na Assembleia Legislativa, mas suscitou um questionamento, inclusive, da deputada doutora Silvana, que ela diz o seguinte: olha, a partir de agora, com a aprovação do decreto de calamidade pública, que, voltando para o estado do Ceará, abre-se aí a possibilidade de uma verdadeira fila de prefeituras em busca de aprovação dos seus decretos
municipais de calamidade pública. Lembrando, Luziano, que todos os decretos de calamidade eles precisam passar aqui pelo Legislativo Estadual, pela Assembleia Legislativa. Mas o próprio presidente da APRESE, o prefeito Júnior, que é lá de Chorozinho, disse o seguinte: olha, os municípios precisam ficar atentos. Não podem simplesmente o prefeito correr para pedir aqui a aprovação de um decreto de calamidade sem que ele esteja devidamente embasado. E o que é estar devidamente embasado nesse caso, Luciano? É mostrar concretamente a situação em que se encontra o município em relação ao aumento do número de casos, em situação, Luciano, a capacidade da rede pública de saúde dele de atendimento, porque lembrando que muitos municípios, dos 184 municípios do Ceará, Luciano, do ano passado, 174 pediram seus decretos de calamidade pública. Então, supõe-se que muitos deles, inclusive, conseguiram reajustar, melhorar a sua rede pública de assistência. E aí, também tem o fato de que a Assembleia Legislativa, ao analisar esses pedidos de decretos municipais, precisam também levar em conta o que está sendo exposto pelos prefeitos. A gente já sabe, por exemplo, a capital, Fortaleza, que lidera no número de casos. Isso aí é certo e líquido, já confirmado, que na próxima semana será solicitado o decreto municipal para Fortaleza. Mas tem que ser analisado caso a caso, sem contar que nós temos também, Luciano, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, para fiscalizar os gastos dos prefeitos que venham a ter os seus decretos de calamidade pública aprovados aqui pela Assembleia. É bom lembrar, Beto, que no ano passado, quase todos os municípios, ou eu digo, todos os municípios do Ceará tiveram o decreto de calamidade pública aprovado pela Assembleia Legislativa. E vamos ter mais uma vez também, no início dessas novas gestões municipais, muitos prefeitos estão exercendo o primeiro mandato e terão aí essa liberdade para despesas, gastos, contratações nessa fase da pandemia. Mas só em caso necessário. Claro, o decreto estabelece que essas medidas precisam ser realizadas dentro de uma legislação, respeitando também uma lei, para que não se faça compra, não se faça obra desnecessário apenas para beneficiar A ou B. Essa liberdade é boa dentro das regras estabelecidas nos decretos que disciplinam as normas sobre os gastos do poder público na fase da pandemia da Covid-19, mas não é, ao mesmo tempo, uma janela para o oportunismo, para os gastos desnecessários e também para o desvio dos recursos. Exatamente, Luciano. Não é mesmo. E aí o prefeito, em vez de ter essa liberdade, poderá ter um processo aí pela frente que lhe traga muito dissabor. Então, é bom ficar atento a isso. A maior rede de informações previdenciárias do Brasil ganha reforço a partir deste sábado. O professor Paulo Bacelar está de volta ao jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Carlos Alberto. O Sistema Ceará Agora de Comunicação, que gera aos sábados, a partir da FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, a maior rede de informações da área da Previdência Social em todo o Brasil, ganha um reforço no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. O professor e advogado Paulo Bacelar, que é coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Ceará, está de volta ao jornal Alerta Geral e contribuirá com esclarecimentos e orientações para os ouvintes e internautas que precisam de informações seguras para conquistar os benefícios pagos pelo INSS. Bacelar participou por mais de 5 anos do jornal Alerta Geral, mas os afazeres como servidor público federal o obrigaram a sacrificar algumas atividades, uma vez que eram frequentes as viagens para cidades do interior do Ceará ou de outros estados brasileiros. Agora, dedicado exclusivamente ao direito previdenciário, Bacelar se soma a outras vozes mobilizadas pelo Sistema Ceará Agora de Comunicação para ampliar ainda mais o conteúdo de informações para os ouvintes e internautas, que acompanham aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet, o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Pois é, jornalista Beto Almeida, a gente já entra na reta final do bate-papo político, das boas-vindas aqui ao professor Paulo Bacelar, advogado e especialista na área do direito previdenciário, que é mais uma voz que chega para
a ajudar a você, ouvinte internauta, a receber mais informações na área da Previdência Social. Registrar que conosco aqui também está no dia a dia o professor Tiago Albuquerque, também especialista na área do direito previdenciário. Jornalista Beto Almeida, registro aqui, olha Beto, recebo aqui a foto da dona Gorete Martins, no distrito de Pai João, em Aratuba, no município ali da região do Maciço do Baturité. Dona Gorete Martins tomando café agora, neste momento, na xícara, na caneca do jornal Alerta Geral. Olha ela que é a mãe do Jean Martins, ganhou de presente aí, olha aí, ó. A dona Gorete Martins, valeu aí pela audiência. Também lá em Aratuba, Beto Almeida, registramos ontem e chegou logo em seguida uma mensagem com imagem do seu Sinésio, que é ouvinte do jornal Alerta Tomando Geral, café, tomando café aqui, e também o seu José Mundô, Beto Almeida, os dois diariamente ligados no jornal Alerta Geral. Solta essa voz aí, dá pra ouvir? Ou... Vamos lá. Nós estamos inaugurando, viu? Você tá vendo, né? Obrigado, até outra oportunidade. Eu gostava de ver o Beto Almeida de perto, eu não vi você, viu? Olha aí o registro aí desses ouvintes nós especiais aí, lá da viu? região do Estarei Maciço. aí qualquer dia desses. Aí lá. dois falando ao mesmo tempo não dá, né, Beto? Acho Primeiro, o Marcos nem liberou o microfone. Pois então é o seguinte, Beto, está liberado o seu microfone para falar para os nossos ouvintes de Aratuba, principalmente ouvintes símbolos do Alerta Geral, como o seu Ciné e o José Mundô. Não, dizer que eu tenho todo interesse também, inclusive, de ir a Aratuba, já disse isso pro Jean, viu? E conhecer não só lá a turma aí, e conhecer lá a região, eu acho bacana ali, Aratuba, eu conheço o município, mas não conheço essa parte aí, a da zona rural. E Luzenor, chegou o galo, peraí, jornalista Beto Almeida. Tem galo Espera na aí, história, tem o galo, mas antes do galo, olha, o galo tá cantando, esse galo já se acorda tarde, né? Alerta Geral. Deputados estaduais condenam notícias falsas sobre uma suposta nova cobrança da tarifa sobre o uso de recursos hídricos no Ceará. As informações com Carlos Silva. Os boatos sobre uma suposta nova cobrança do uso dos recursos hídricos levaram o governo do estado a emitir uma nota oficial para restabelecer a verdade em relação à política hídrica do Ceará. Um dos pontos da nota, que é assinada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGE, destaca que não há cobrança nova para o uso de águas de reservas superficiais e subterrâneas e que a taxa existe desde 1996, está dentro do que determina a Política Estadual de Recursos Hídricos e o que houve, de acordo com a nota oficial do governo do estado, foi apenas a atualização da inflação do período compreendido entre março de 2019 e agosto de 2020, resultando no percentual de reajuste de 4,18%. O assunto ganhou repercussão nesta quinta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Romeu Aldigueri, do PDT, condenou a mentira espalhada pelas redes sociais de que o governo do estado estaria impondo uma nova cobrança para o uso da água. O mesmo tom do discurso foi adotado pelo deputado estadual Heitor Ferrer, que mesmo dizendo que era um parlamentar de oposição, não poderia silenciar diante da falsa notícia que circulava na internet. Heitor lembrou que a Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída no primeiro governo Tasso Gereissati, como uma medida para conscientizar a população sobre a importância do uso racional da água. Com informações dos bastidores da Assembleia Legislativa, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Tem mais sobre esse assunto. Agora conosco o secretário de Recursos Hídricos do estado do Ceará, Francisco Teixeira. Secretário, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O senhor acaba de ouvir esse relato do nosso repórter Carlos Silva, falando sobre a polêmica que gerou também na Assembleia Legislativa essa onda de boatos. Quer dizer, para os nossos ouvintes, internautas, para quem mora no interior do Ceará e também tem atividade produtiva e precisa dessa água, não há cobrança nova, apenas foi atualizada a tarifa sobre o uso de recursos hídricos. Bom dia, secretário. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês.
É como foi colocado aí, né, pela reportagem de vocês, muito bem feita, né, resumida, sucinta, muito objetiva. A cobrança foi instituída no governo Tasso Gereissati em 1996. Começou a pagar água a CAGES, representa o setor de saneamento, começou a pagar a indústria, né, que consome água bruta, e logo em seguida, e mais precisamente em 2001, ou seja, há 20 anos, a agricultura irrigada iniciou um pagamento simbólico, pedagógico, que abrange basicamente grandes empresários do agronegócio, até porque os pequenos irrigantes têm, pelo decreto, pequenos irrigantes são isentos. E irrigantes médios, muitos não são nem cobrados, porque o valor é tão irrisório, para lhe ter uma ideia, a fatura mensal chega a R$ 30 o ano, né? Porque o irrigante irriga 6, 7 meses. Então a COGÉ, quando manda mais dos açudes públicos, dos açudes gerenciados por ela e o DENOX, manda a cobrança de 6 em 6 meses, tão pequena ela é. E os pequenos irrigantes médios, né, majoritariamente no estado, não são nem cobrados, mesmo o decreto obrigando a COGÉ a exercer a cobrança, porque a água é da Constituição. Pela Constituição Federal, quer dizer, a água tem 2 domínios. Dos rios estaduais, ela é de domínio do Estado, como o Rio Jaguaribe. Do Rio São Francisco, por exemplo, um rio federal, é de domínio da União. E a Agência Nacional de Água, o próprio governo federal, né, que muitos desses deputados aí que falam são contra, são a favor, né, apoio ao governo federal. O governo federal cobra também desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, e é muito justa a cobrança, porque a água é um bem público, né, e precisa a população perceber que ela tem um valor, porque senão ninguém controla o uso excessivo. O senhor fala sobre o caráter pedagógico dessa tarifa. Agora, nesse novo cenário aqui de 2021, nesses primeiros meses de 2021, secretário Francisco Teixeira, há preocupação sobre as reservas hídricas, como estão os reservatórios, principalmente que abastecem a região metropolitana de Fortaleza e as cidades do interior do Ceará? Olha, só para você ter uma ideia, né, do custo da água hoje, que a gente oferta, né, a população para todos os usos, nós vamos ter agora que, devido à previsão da FUNSEMI, que infelizmente está se concretizando, né, o mês de janeiro foi muito abaixo da média, fevereiro está sendo também, a previsão de março, abril a mesma coisa, infelizmente o ano de seca, as nossas reservas estão aí com um pouco mais de 15%, né? Ano passado nós chegamos no final da estação chuvosa com 25%. E em função dessa preocupação, nós já estamos, a partir do dia 20 de fevereiro, enchendo novamente o cinturão das águas e mais tardar, 1º de março, vamos abrir a comporta do cinturão das águas, ali no Cariri, né, no município de Missão Velha, no Riacho Seco, para endereçar água para o Rio Salgado, Rio Jaguaribe e até o Castanhão. Vamos fazer o teste final agora, não mais do canal que nós testamos, agora o teste da água no leito do rio, infelizmente num leito ainda seco, que a gente queria um leito um pouco úmido, mas como as chuvas são fracas, não provocaram ainda nenhum fluxo no rio, mas isso é um custo. A COGÉ tem lá uma equipe imensa hoje para gerenciar esse canal e vai designar várias equipes para gerenciar a água no leito do rio, medindo essa água, controlando o uso, para ver quanto chega no Castanhão e depois do Castanhão trazer alguma coisa para garantir Fortaleza por mais um ano, que é exatamente para não ter que trazer a água que os produtores rurais usam do Castanhão. Todo ano, numa grande seca, quando é preciso, a gente traz água do Castanhão para Fortaleza e gera um conflito entre os produtores rurais daquela região do Vale do Jaguaribe, né, e nós, porque eles não querem que a água venha para garantir o abastecimento humano de Fortaleza. Eles têm lá a razão dele, porque eles vivem daquela água. Mas para diminuir esse conflito, nós vamos trazer esse ano a água do São Francisco e de lá do Castanhão trazer para Fortaleza. Secretário Francisco Teixeira, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Programamos uma conversa com
15 minutos, mas infelizmente houve um atropelo aqui na agenda. Resumimos, em princípio, para esclarecer a população do Ceará sobre essa polêmica em relação à tarifa do uso de recursos hídricos. O secretário reafirmou que não há nova cobrança e a tarifa tão insignificante ao longo de 6 meses. A quem usa essa água, principalmente os pequenos produtores, pagam apenas R$30 ou R$30 por ano, mas é uma medida também aí no campo pedagógico para que nós tenhamos o uso mais racional da água. Em outra oportunidade vamos conversar e muito porque o senhor encerra essa entrevista com uma boa notícia, que é a chegada das águas do Rio São Francisco nos canais do Cinturão das Águas, na expectativa de que nós tenhamos essas águas aqui para ajudar no abastecimento da população do Ceará. Ao senhor secretário Francisco Teixeira, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia e muito obrigado a vocês por mais uma oportunidade. 7h58. Hoje nós tomamos de conta aqui, né, jornalista Beto Almeida? O Marcos Furlan está dizendo que seja assim todos os dias. E falou aí, fala, nada, Furlan. Falou nada. Não, hoje. a preocupação, Beto, é que se o Marcos Furlan não falar, ele vai botar alguém, colocar alguém para gritar. Ou cantar por aí, né? É, o Galo Godofredo. Olha, senhor, lembrando que a gente já está se 30 despedindo. segundos. Carnaval... Tá proibido folia, festinhas, inclusive em ambientes fechados. Então, não dá para simplesmente dizer o seguinte, não vou pra rua, mas vou fazer uma festa aqui dentro de casa. Isso não vai rolar também, viu? 7h59. Como é que a gente encerra mesmo o Jornal Alerta Geral, Marcos Furlan? Não, vamos lá. A você, Marcos Fulano, a você, ouvinte internauta, Alberto Almeida, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Bom final de semana. A gente está de volta aqui segunda-feira. Bom dia. Você vem com a abadá de carnaval, Beto? Não, amigo, não posso. Eu estarei trabalhando aqui e fora daqui. Grande abraço. Abraço. Lembrando que amanhã tem o especial Caminhos da Aposentadoria, amanhã com o professor Bacelar, né, Luzenor? É isso? Sem dúvida, o professor Paulo Bacelar de volta conosco a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet. É o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Grande abraço. Valeu, grande abraço para você. Finalizamos mais uma edição do Jornal Alerta Geral. Você confere na íntegra a edição de hoje no nosso site cearagora.com.br e também em nossas redes sociais. Grande abraço a todos, bom final de semana. Tchau. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.